Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre, que estamos estudando Redescobrindo a Missão da Família. Estudaremos neste momento a lição de número 11, cujo título é A Missão da Família. Que você acompanhe e que você tenha uma excelente preparação de aula, uma excelente meditação, para, da melhor maneira, desfrutarmos desta lição. Estou hoje acompanhado dos nossos amados irmãos, obreiros, servos de Deus, irmão pastor Micaías, da congregação de Jardim Santo André, bem como o diácono Natan, da congregação de Vila Luzita. Estaremos juntos compartilhando, que você aproveite, que você medite. Vamos juntos meditar nesta tamanha importância e missão da família cristã, a partir do texto-chave que se encontra, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A leitura bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 5, os versículos do 1 ao 4 e o 8 e 9, que diz: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Queridos, família como uma instituição divina, onde o Senhor os estabeleceu no princípio para que governasse toda a terra, agora com a humanidade toda corrompida, cabe novamente aos servos de Deus, a família que serve ao Senhor, em fazer esse retorno à vontade de Deus, retorno ao governo de Deus na terra, através da sua influência, através do anunciar da palavra, ser testemunha. Então a missão da família é importantíssima e veremos alguns desses aspectos, seja a missão dentro da família e a missão da família para com os de fora, extrafamiliar. Estaremos meditando, estaremos adentrando, porque a família é verdadeiramente um lugar onde Deus está presente, quando ali estão cumprindo a vontade de Deus. É um pedaço do céu na terra, é o propósito de Deus que seja as nossas famílias. Está intimamente ligada a nossa relação com Deus, como a relação que temos com nossos familiares. Deus está atento, Deus valoriza isso, Deus requer de nós um extremo valor, respeito e amor e cuidado com a família. Isso que nós vamos entrar aqui já no primeiro tópico com o nosso irmão Natan sobre a família, a missão, conceituando, fundamentando esta lição. Pai do Senhor, meus irmãos que estão nos assistindo, pastor Éden, pastor Micaías. No primeiro tópico, né, o autor da revista já começa nos dando alguns conceitos, né, sobre a família. Primeiro subtópico aí sobre a família, ele cria um conceito sobre o que é família. E é importante a gente entender porque família não é simplesmente pessoas que moram na mesma casa, né? Visto que existem hoje muitas repúblicas de estudantes, muitos lugares que vivem muitas pessoas na mesma casa, mas não podem ser chamados de família. Então não é um lugar que as pessoas moram junto. Também não se trata apenas de consanguinidade, ou seja, existem famílias e laços familiares que podem se formar apesar de não terem o mesmo sangue, né? Por exemplo, padrasto, madrasta, né? Filhos adotivos.
nós temos essa questão. Então, mas o que é a família? Família, na verdade, se nós formos pegar numa definição bem geral mesmo, ela é a célula da sociedade. Cada família é a célula da sociedade. Se a gente pensar a sociedade como um corpo, como um organismo, e as famílias como as células, então cada família, se a gente estudar biologicamente o corpo ele é composto por milhares e milhares de células. Se a gente pensar a sociedade como um corpo, a gente está entendendo que cada família, cada núcleo familiar, onde existe amor, existe uma união, é uma célula da sociedade. É um micro-organismo que está dentro e contribuindo e construindo a sociedade. Nesse sentido, Pastor Éden, Pastor Micaías e os irmãos de casa, a gente entende o porquê desse ataque sistêmico contra a família. Porque se você destrói uma célula, você acaba destruindo o corpo. Biologicamente falando, a gente pode comparar com câncer, né? O que é um câncer? Senão a contaminação das células, e essas células vão contaminando outras células, e você tem o produto final disso que a gente chama de câncer. E é exatamente o que a gente vive hoje numa sociedade. Ou seja, a sociedade que é esse corpo, esse organismo, e se você ataca a célula, que é o menor micro-organismo da sociedade, você, de dentro para fora, você acaba com a sociedade. Então, a família é um conjunto de pessoas que geralmente têm consanguinidade, ou seja, são familiares a partir do sangue, e a gente entende a família biblicamente como pai, mãe e filhos, né? Mesmo que o pai não seja o pai biológico, talvez seja um padrasto, ou a mãe não seja uma mãe biológica, ou os filhos não sejam biológicos, sejam adotados, a gente entende esse padrão familiar, e essa família é o núcleo principal da sociedade, né? E é nesse núcleo onde nós aprendemos, nós adquirimos os valores éticos, morais, espirituais, as questões espirituais, né, que vão nos guiar por toda a vida, não é verdade? Portanto, é na família, e a gente já está entrando um pouco ali na missão, no segundo tópico, né? É na família onde nós somos educados, onde nós somos instruídos, né? Isso é bastante importante porque é de responsabilidade dos pais ou responsáveis educar os filhos, né? Não é responsabilidade da EBD educar os filhos, não é responsabilidade da escola educar os filhos. Até porque a EBD é 2 horas por semana, né? A educação dos filhos tem que ser todo dia, né? O tempo todo. Então é responsabilidade dos pais educar os filhos. Porque essa família ela tem que se manter firme, ela tem que se manter forte, para que a sociedade seja também firme e forte. E já entrando também no segundo tópico, né? Subtópico aí, que é a missão, como o pastor Éden levantou, falando em missão, existe, quando a gente fala em missão, especialmente dentro das nossas igrejas, existe o aspecto missiológico da igreja, que é aquela questão de você levar o evangelho a todas as pessoas, como a gente vê escrito ali em Mateus 16, 15. No entanto, a missão, quando a gente fala de uma maneira geral, a gente não está falando apenas do aspecto evangelístico. Lógico, obviamente, quando a gente fala um missionário, a gente está falando dessa pessoa que evangeliza, né? Mas a missão que Jesus, que Deus nos deixou, ela é bastante abrangente, né? E uma das missões que Deus nos deu como igreja, primeira coisa é de congregar, de estar em comunhão com a igreja, de amar o nosso próximo,
de viver o Evangelho em santidade e muitos outros mandamentos e instruções que Deus nos deixou. Mas existe uma missão em especial que é a família. Uma missão que nós temos que é a família. E Deus deixou essa missão para nós desde os primórdios. Quando nós lemos ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz: "E deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne." Ou seja, o primeiro mandamento de Deus, basicamente, é um mandamento envolvendo a família, da construção da família. E essa missão da família, quando nós entendemos esse princípio divino de construir uma família, quando nós entendemos que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós entendemos que essa missão, ela exige alguns encargos, vamos dizer assim. Quais são eles? Efésios 5:25 vai dizer que o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:22, você tem lá a questão da submissão feminina. Efésios 6:1, obediência dos filhos no Senhor, né? Obediência aos seus pais no Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, vai nos dizer sobre educar os filhos nos princípios e nos mandamentos do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, vai nos dizer para nós governarmos bem a nossa casa, o nosso lar. 1 Timóteo 5:8, que inclusive está aqui no texto-chave da nossa lição, vai falar para nós cuidarmos das nossas famílias. E é interessante o termo que é usado aqui por Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel. Então, a família é, sem sombra de dúvida, a primeira missão de cada crente, né? É a primeira missão, é onde nós somos inseridos na fé, geralmente, e é lá que nós temos a nossa primeira tarefa, o nosso primeiro objetivo, cuidar da nossa família. E essa família, já passando para o subtópico 3, essa família, ela exige algumas bases para que ela subsista, né? O autor levantou aqui no subtópico a fé e o amor como base da família. A gente poderia dizer que a fé e o amor são a base para uma plena família. Por que eu digo isso? O amor é a base de qualquer família. O amor é a base de qualquer família. Se não houver o amor, então você só tem um lugar com muitas pessoas dentro, com pessoas reunidas, né? Você não tem uma família de verdade, não é verdade? Então, qualquer relacionamento familiar, ele exige amor entre irmãos, entre um casal, entre pais e filhos, e assim por diante. Porém, nós compreendemos que mesmo as famílias que não servem a Deus, que não entregaram seus caminhos a Jesus, elas ainda assim são família. Por quê? Porque tem amor, mesmo que não tenha fé. Então o amor, ele é a base de toda a família. Porém, sem fé, a família não atinge o nível de plenitude em Deus. Então você tem a base, que é o amor, onde toda a família tem que estar. Mas existem famílias que só estão nessa base, porque não servem a Cristo. Mas ainda assim são famílias. Todos nós conhecemos famílias que não servem a Deus, mas que verdadeiramente se amam, verdadeiramente são famílias que se amam. Porém, quando você tem a base do amor e você junta um reforço nessa base, que é a fé, então você tem uma família que chega muito mais próximo da plenitude, da felicidade em Cristo do que outras que não têm. Por isso, a fé, que é o relacionamento da família com Deus, é algo que faz com que a família seja conduzida da melhor forma possível.
tá? Nesse sentido, a fé em Deus, a família que serve a Deus, está comprometida com os propósitos de Deus. A família, quando eu falo a família, eu estou falando da família inteira. Quando a família tem um relacionamento com Deus, Deus conduz essa família de acordo com a sua vontade. Isso faz com que muitos dos problemas que podem surgir na família já sejam resolvidos de imediato, porque Deus vai conduzindo essa família. Então, muitos problemas que muitas vezes aquela família que não tem a fé, que não é guiada por Deus, tem, a família que é guiada por Deus não tem, porque ela já está sendo guiada por Deus, tá? Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo ele vai levantar a questão da avó e da mãe de Timóteo. Vai dizer que a fé que habitava na avó e na mãe de Timóteo produziu em Timóteo uma fé também, produziu uma base cristã, uma base de fé também. Perceba que a família estruturando a vida de um grande homem de Deus como foi Timóteo, né? Assim, muitos problemas que surgem nas famílias que não têm fé são resolvidos previamente por Deus naquela família que tem fé. Obviamente que a gente não está dizendo que toda família que está na igreja é uma família que tem fé, que tem relacionamento com Deus. A gente precisa alcançar isso. Muitas das vezes as famílias que estão na igreja, às vezes os seus lares não têm o mesmo relacionamento com Deus que deveria, tá? No entanto, irmãos, para chegar a esse nível de plenitude, nós precisamos ir à igreja, congregar na igreja, isso é muito importante, declarar que somos cristãos, sermos verdadeiramente servos de Cristo, viver o Evangelho dentro das nossas famílias. Pois vemos em nossos dias lares cristãos destruídos muitas vezes. Por quê? Porque falta a fé, o relacionamento da família com Cristo. Por isso eu acho que é importante, se os irmãos estão preparando a aula, dar algumas sugestões de como a gente entender essa questão na família. Eu acho que são coisas que existiam, práticas que existiam há algum tempo e que infelizmente foram se perdendo. Que práticas são essas? Por exemplo, o culto doméstico é algo extremamente importante que muitas das vezes a gente foi deixando passar. Propósitos em família, orações em família, jejuns em família, leitura da Bíblia em conjunto com a sua família, comer ao redor da mesa, isso é um fator muito importante. Hoje as famílias têm as suas refeições todas em frente à TV. É importante essa dinâmica, irmão, só fazendo aqui um parêntese. Quando você come ao redor da mesa, você está olhando para a sua família, você tem o aspecto olho no olho. É ali que você pergunta como foi seu dia, é ali que você percebe os problemas que surgem na vida dos seus filhos. Agora, se todo mundo come sentado na sala olhando para a TV, é difícil você ter esse contato visual, percebe? As pessoas estão se relacionando muito mais com a TV do que com a sua própria família. E falar sobre Cristo e sobre a igreja de maneira positiva, né? Muitas vezes os pais erram na ênfase que dão, porque às vezes ele só fala de Deus para o filho no momento que vai dar bronca, né? Ah, Deus vai te castigar, Deus vai... Não é errado fazer isso, mas você também tem que levantar o aspecto positivo, ou seja, Cristo está nos sustentando, Cristo nos deu isso, Cristo nos trouxe vida, Cristo fez isso, Cristo nos deu tudo isso que a gente tem, percebe? Passar essa imagem de Cristo de uma maneira mais positiva possível. A paz do Senhor, meus irmãos, também estou feliz de estar aqui, mais uma vez, para participar deste recurso, né, de nossa escola dominical, do CAPED, Departamento de Ensino da nossa igreja. E, como disse o nosso irmão Natan, realmente é muito importante este ambiente saudável na nossa casa, né? Termos a fé, termos o amor, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que quando nós
nosso ambiente familiar não tem amor, quando nossos filhos, por exemplo, não têm amor dentro de casa, eles vão procurar em algum lugar, não é? Então, que nós possamos ter na nossa casa aquilo que realmente vai suprir a carência tanto espiritual quanto emotiva, tanto do cônjuge quanto dos filhos, né? Isso é muito importante, porque, como disse o nosso irmão Natan, às vezes existem lares, mesmo cristãos, que estão numa situação difícil. Por quê? Porque aquilo que nós temos carência, se a gente não acha dentro de casa, a gente vai procurar em algum lugar, né? Nós enxergamos a importância do cuidado com a família, a importância do amor dentro da família, a família ser uma família dentro dos preceitos de Deus, para ser uma família abençoada por Deus, com capacidade e bênção de Deus para poder abençoar outros. Uma família cheia de Deus para poder compartilhar e para poder transbordar de Deus para outros, seja por palavras ou seja por testemunho, comportamento, com o seu viver, com um modo de vida diferente, que as pessoas ao seu redor sejam tocadas, sejam atraídas para Deus, porque uma família que realmente estiver ali unida, sendo diferente, porque ela não está moldada com os padrões do mundo, que é uma luta, é um desafio atual, viver Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não tomar esta forma deste mundo diante de tantos ataques de ideologias, relativismo, mundanismo, desvalorização de casamento, desvalorização da honra aos pais, aos anciãos, tantas coisas que são deturpadas por este mundo, por esta sociedade, e a família cristã ser diferente, viver diferente, para realmente ter um efeito, uma influência onde ela estiver, porque Deus tem propósito com cada pessoa, Deus tem propósito com o casal e Deus tem propósito com a família. Um grande propósito é que essa família seja bênção na sociedade, bênção na congregação que ela faz parte, bênção onde ela anda, onde ela pisa. Assim como a gente vê que, por exemplo, Deus chamou Abraão e falou que a partir dali haveria bênção para todas as famílias da terra, né? Era algo muito além do que Abraão poderia imaginar. Deus daria descendência, Deus formaria uma nação, dessa nação ainda viria o Salvador, a partir desse Salvador todas as famílias poderiam ser salvas. Então o propósito sempre foi muito além do que ele pensava, do que ele imaginava. Assim são os propósitos de Deus na nossa vida e nas nossas famílias. Ele tem muito a fazer, ele tem muito a trabalhar, ele tem obras grandes, obras de inigualável resultado. Se nós pensarmos com o que nós podemos viver em Deus, ele tem sempre muito mais. O propósito de Deus foi sempre entrar na família. A gente vê, por exemplo, uma passagem, Atos 11, 14, quando fala da oportunidade de Deus para Cornélio. Foi um anjo até ele e deu uma instrução para ele buscar o pregador, Pedro. E nessa instrução, em Atos 11, 14, diz, olha, esse que você vai buscar, Pedro, ele dirá palavras para que te salves tu e toda a tua casa. Ou seja, vai buscar alguém que vai trazer uma mensagem que vai ser salvação para você, não é você sozinho, é salvação para a família toda. Enquanto eles ouviram e creram, o Espírito Santo os visitou, houve um mover na casa toda. Então a gente vê situações na palavra onde Deus vai entrando na casa, entrando na família, trabalhando com uma família junta. A gente vê homens que tiveram experiências junto com sua família, como por exemplo Noé, foi salvo ele e a família. Foram instrumentos para anunciar o juízo de Deus, anunciar a última oportunidade de Deus, entraram juntos na arca, né? Então Deus, ele vai trabalhando e agindo por meio de famílias. Ele já foi mostrando um pouco disso. Até na Páscoa, lá, quando foi estabelecida, olha, pega um cordeiro e pegue lá um tamanho suficiente para a sua família e coma a família junta. A família se alimente na mesa com o cordeiro no centro. O sangue lá, o cordeiro aqui e a família reunida em torno do cordeiro. Ou seja, numa simbologia já mostrando, a família deve estar em torno com Cristo no centro. O altar de adoração a Deus é o centro dessa família. Se estiver adoração a Deus, essa família estará bem, estará saudável, estará sendo santificada. Uma união de imperfeitos
se unindo e se preenchendo cada vez mais do Deus perfeito, que pode interligá-los em amor, pode interligá-los em harmonia, pode interligar-nos em um aperfeiçoamento, onde cada um de nós somos falhos, mas família unida em Deus, sendo levantada por Deus, como diz Salmo 127, se não for o Senhor para edificar a casa, em vão trabalham edificadores e vão vigiar alguém, se não for o Senhor. Então, é o Senhor no centro dessa família. E a gente vai prosseguindo, tópico 2, missão intrafamiliar, porque tudo começa de dentro para fora. Né? Tudo é Deus age dentro para depois isso avançar, isso prosseguir adiante. Então, começa dentro. Então, o tópico 2, o pastor Micaías, ele vai tratando sobre a missão intrafamiliar, algumas características, né? Herança, porto seguro, desenvolvimento, alguns pontos interessantes, onde a gente vê que Deus, quem vai trabalhando, vai formando essa família para ser diferente nesse mundo, para realmente cumprir a missão, cumprir o que Deus quer que ela viva. Bom, esse segundo tópico vai falar a respeito da missão intrafamiliar, não é? E tem algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, nós fazermos um destaque especial dentre todos os assuntos que foram aqui elencados pelo comentarista. Primeiro ele vai falar da herança familiar, né? E nessa questão da herança familiar, é feita aqui uma colocação em relação aos mais novos e mais velhos. Dentro da família, os mais velhos, diz aqui o comentarista, eles devem contribuir com a experiência de uma vida toda, e os mais novos com a novidade adquirida na época e contexto em que estão inseridos. Então, uma coisa muito importante que nós sempre, em todas as épocas existe, é o conflito que tem entre as gerações, não é? E a gente vê isso em todas as famílias, não só as famílias de não cristãos, como as nossas famílias cristãs também, né? Então, quando o comentarista aqui fala sobre a herança familiar, sobre aquilo, sobre os valores, né? Sobre os costumes e sobre aquilo que é um legado de uma família, né? E numa família, quando existe essa questão de várias gerações, tem a geração dos pais e dos filhos. Uma coisa que é importante nós tomarmos cuidado como cristãos, e neste assunto que nós estamos estudando, sobre nós como pais, né, os pais no caso, terem maturidade, né, para que não haja um conflito em relação às gerações, né? Não viverem atrito com os filhos, né? Os filhos, quando estão na fase da adolescência, por exemplo, é uma fase muito complicada, muito difícil, né? Então, para que nós possamos manter a nossa família de uma forma saudável, como já foi dito, uma das coisas que nós precisamos realmente como pais, falando aí a respeito dos pais, é ter maturidade, inteligência emocional, digamos assim, para superar esse conflito de gerações. E para isso é necessário buscar orientação, é necessário fazer leitura não apenas da Bíblia, né? Apenas não, né? Não somente da Bíblia. A Bíblia é um manual de fé e de prática do dia a dia, mas é importante nós buscarmos conhecimento em livros com base na Bíblia, em seminários, em programas de família. Por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos problemas com os nossos filhos, né? Porque eles têm uma outra cabeça, né? Uma geração diferente, né? Já foi estudado aqui na revista, né, sobre as gerações, geração Z, geração Y, geração Alfa, etc. e tal. Então, nós precisamos buscar conhecimento para que nós possamos ter um bom relacionamento com os nossos filhos, né? Porque muitas vezes, por causa dessa diferença de mentalidade entre pais e filhos, cria-se um abismo dentro da nossa casa, né? E uma coisa muito importante que nós precisamos ter sempre em mente é o seguinte, que quando dentro da nossa casa não há comunicação, então essa comunicação vai se estabelecer fora do nosso lar, né? Então os pais precisam estabelecer comunicação com os filhos, porque senão os filhos vão buscar informações, valores, referências fora do lar, né? E muitas vezes a gente fala, puxa vida, hoje o mundo está difícil. Na verdade, o mundo sempre esteve difícil, né? Nós é que precisamos realmente buscar conhecimento, buscar orientação de Deus, buscar recursos para que nós possamos, de fato,
educar os nossos filhos e não perdê-los para o mundo, né? Pelo contrário. Então isso faz parte dessa questão da herança familiar, né? De haver um convívio entre as gerações pais e filhos. Tem um versículo muito famoso, conhecido, que é citado aqui na revista também, que está lá, se não me engano, em Malaquias, capítulo 12, que diz que Deus enviaria o espírito de Elias, né? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É interessante que nesse versículo existe uma ordem, né? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os pais são os líderes dentro de casa, né? Então os pais é que devem ter essa iniciativa de buscar um diálogo ativo com os filhos e não o contrário, né? Muitas vezes nós em igreja, né, pastoreando, aconselhando, muitas vezes nós vemos que existem, às vezes na igreja, jovens, adolescentes que estão buscando a Deus e os pais complicam a vida deles, né? Por pais cristãos, né? Pais que não são cristãos a gente não tem nem o que dizer, né? Mas pais cristãos estão na igreja, muitas vezes os filhos, eles têm que ter paciência com os pais, porque o pai é cabeça dura, tal, o pai não entende, o pai acha que a gente está em 1800 bolinha, né? E aí a gente, muitas vezes, eu já aconselhei jovens, ter paciência com os pais, a gente tem que fazer esse meio de campo, né? Mas, aqui nessa lição que nós estamos estudando, os pais é que tem que tomar essa iniciativa. A Bíblia diz, converter o coração dos pais aos filhos, e a conversão do coração dos filhos aos pais seria uma consequência. Está lá a ordem, está lá no texto bíblico, né? E, então é muito importante nós termos isso na nossa mente. E ainda falando sobre essa herança familiar, existe aqui no outro parágrafo, o comentarista vai falar também que aquela pessoa que irá integrar a família, se sua herança familiar, seus hábitos condizem com os preceitos da palavra de Deus, é uma coisa muito importante. Então, falando a respeito de novo casal, né? Falando a respeito de família, também é importante nós analisarmos esse aspecto. Quando um casal se une, um marido e esposa, então cada um tem a sua história, tem a sua herança familiar que já traz da sua casa. É importante que o novo casal ele tenha algumas qualidades, né? Para que possa haver uma união entre esse casal, que possa realmente formar um lar equilibrado, embasado na palavra de Deus, que seja depois um ambiente saudável para a chegada dos filhos, é importante a gente ter maturidade. Por exemplo, eu, como marido, é importante eu ter maturidade para analisar, fazer uma autoavaliação daquilo que eu recebi como herança dos meus pais. Porque tudo que nós temos é consequência do nosso processo de vida, né? Então, muitas vezes o casal se une e aí cada um defende a sua tradição familiar, né? Mas é necessário haver essa maturidade, porque tem coisa que eu recebi dos meus pais que é boa, mas tem coisa que não é boa. E eu tenho que ter essa maturidade, né? E também humildade para reconhecer aquilo que é bom na herança familiar do outro, né? E, por fim, sabedoria para juntar a minha herança familiar com a herança familiar da minha esposa, e cada um dos cônjuges ter essa sabedoria para que a gente possa construir um lar ainda melhor do que o lar que a gente teve, né? Porque nós temos que sempre construir algo melhor para os nossos filhos. Alguém já disse que os pais têm que ser trampolim para os filhos, né? E a próxima geração tem que ser melhor que a geração atual. Então, se falando a respeito de herança, eu acho que são esses aspectos importantes para a gente refletir e discutir na nossa classe. Importantíssimo esse comentário do Micaías sobre o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ajustando aqui a referência, Malaquias 4, versículo 6, porque é extremamente uma ação de Deus, de novo, transformar os corações que são endurecidos pelo pecado, endurecidos pela teimosia, endurecidos por tantos fatores, e o Espírito Santo trabalhar para trazer união e harmonia, que pode até afetar a relação e o servir a Deus. Porque, por exemplo, Deus ele se apresenta e explica e usa a linguagem humana para falar do seu amor, e muitas vezes ele vai se mostrando, se revelando como um pai. E, por exemplo, um jovem que foi maltratado pelo pai, o pai rejeitou, maltratou, amaldiçoou. Você vai falar de um Deus que é como um pai, ele não quer nem saber então de Deus.
Ele tem dificuldade em se abrir para Deus, dependendo de como foi a sua casa, como foi a sua relação familiar. Então, ele precisa ser instruído de um amor superior, amor perfeito, de uma figura paternal excelente, sublime, que realmente tem um amor incondicional. Então, tem que desconstruir o que ele viveu em casa, os traumas que ele tem para construir uma nova imagem, uma nova... Então, para nós entendermos como uma relação familiar pode atrapalhar o servir a Deus, pode atrapalhar conhecer a Deus, pode atrapalhar se abrir mais para Deus. Conforme ele for dentro de casa, dependendo, olhando os pais, ele não vai querer esse caminho de Deus. Se ele vê uma hipocrisia, se ele vê alguém que na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra, algo que não é vivido, então vai afetar a sua vida. Então, a missão começa dentro de casa. A missão começa a sermos autênticos, genuínos, servos de Deus, e ali naquele lar verdadeiramente vai ter, como um dos subitens aqui, ser um porto seguro, ser um lugar de amparo, de refúgio, de consolo, de ajuda, de auxílio emocional, de amparo, de ajuda nos momentos difíceis. Um exemplo que nós podemos olhar é o Senhor Jesus, ele, em forma humana, foi rejeitado, foi criticado, perseguido, até ser depois humilhado e ir para a morte. Mas tamanha humilhação ele tinha, mas ele tinha o pleno amor que é vivido entre a Trindade. Ele falando do Pai, somos um, e desse amor tão íntimo, essa unidade perfeita da Trindade, daquela voz que do céu bradou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer no meu filho. Então, ainda que ele fosse rejeitado pelos homens, ele tinha um amor pleno, vivido da Trindade. Ou seja, o ambiente familiar tem que ter uma força maior do que uma rejeição externa. O problema, a humilhação, o que vier de ataque de fora, deve ser inferior ao que eu tenho em casa, que vai me blindar, me proteger emocionalmente, me proteger espiritualmente do que eu sofro neste mundo, porque a família também é um lugar de uma cobertura espiritual. Jó intercedia e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Então, a família, se é uma família cristã, tem oração, tem uma ajuda mútua para verdadeiramente ser um porto seguro, para ser também aquela que vai formar, como diz o subtópico D, formar socialmente, culturalmente, espiritualmente. E essa formação, essa influência tem que ser tão gravada firmemente no seu interior, a ponto dele fazer a diferença depois quando ele estiver em outro lugar. Por exemplo, a gente pode ver um jovem Daniel, ele está em outro lugar, né? Ele está em outra nação, em outra cultura. Ele é pressionado a fazer tudo que os outros fazem, se inclinando a outros deuses, mas ele está firmemente determinado, seu coração não se contaminar. Então é exemplo de alguém que aprendeu bem na sua família, na sua tribo, na sua sinagoga onde ele esteve. Ele foi tão bem ensinado que ele não perdeu aquilo. Ou seja, que filhos sejam tão bem cuidados em Deus, instruídos em Deus, com a palavra de Deus, que ele venha rejeitar a influência que venha de fora, porque ele vai estar no meio de uma cultura mundana, uma sociedade mundana, mas ele, por dentro, vai ser um servo de Deus, nascido de novo, que não vai querer se apartar da verdade. Aproveitando que o pastor Éden fez esse comentário, eu acho que vale a pena até a gente citar o texto que já foi mencionado aqui, a referência, Deuteronômio 6 e 7, que a palavra de Deus diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui é na NVI que eu estou lendo. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, essa missão intrafamiliar, né, que é o assunto aqui do segundo tópico, esse texto deixa muito claro, né, como já falou o nosso irmão Natan, que a responsabilidade de formação é dos pais, né? Não é da escola dominical, não é da escola secular, jamais, né? Ainda mais nesses tempos de tantas ideologias contrárias à palavra de Deus. Então, nós como pais, a nossa primeira missão é ganhar os nossos filhos para Jesus, né? E a ordem bíblica é muito clara, diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, né? Então, e diz aqui, converse com elas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, ou seja, todos os momentos, né? Nós como pais, nós temos a obrigação
temos a obrigação, porque é uma ordem, né, da palavra de Deus, de ensinar aos nossos filhos. E obviamente que a gente tem que ensinar com exemplo, né? Porque essa nova geração, ela tem ela tem uma repulsa assim, muito grande por hipocrisia, né? Então, quando a gente fala uma coisa e vive outra, não cola. E os mais jovens, né, eles assim, se revoltam, né? Existe uma revolta hoje que a gente vê contra muitas figuras, até públicas, políticas, né? Existe no mundo, as novas gerações, aí um descrédito muito grande com a política, por exemplo. Por quê? Porque na eleição o político está de um jeito, depois não cumpre nada, né? Então, trazendo isso para nós dentro de casa, se nós não formos realmente autênticos, nós vamos perder os nossos filhos, né? Então, nós precisamos realmente ensiná-los, ensinar com a vida, ensinar com persistência. Essa é a nossa missão intrafamiliar, né? E alguém até falou, e eu acho muito importante essa colocação, que um pastor falou assim, e eu peguei isso para mim, né? Ele falou, eu não quero ser como Davi, que ele conquistou tantas coisas, mas perdeu a sua própria família, né? Então a gente vê o exemplo, né, de Tamar, Amnon, Absalão, Adonias, né, filhos de Davi, que foram realmente perdidos. Ele realmente, o Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas perdeu grande parte da sua família porque ele não foi feliz na sua missão intrafamiliar, né? E aí ele falou, eu também não quero ser como Noé, que ganhou a família, mas perdeu o mundo inteiro, né? Então fica aí nosso desafio, né? Não ser como Davi, mas também não ser como Noé. Gostaria também de chamar a atenção para o subtópico C, que tem por título Desenvolvimento, né? Os irmãos já elencaram bastante temas aí nesse tópico, né? Antes de entrar no tópico C, Paulo, ele vai escrever aos cristãos da carta aos cristãos em Corinto, na carta, né, a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Interessante porque a nossa vida, ela funciona por referências, né? Por espelhamento, né? O nosso irmão Micaías leu ali Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, ele leu o 6 e o 7, mas também poderia ler até o 9, que ele vai dizer exatamente isso. E você, escreva nos umbral das portas, fale de Deus no caminho, deitando-se, levantando-se, e trabalhando e etc. Por quê? Isso cria referência para os nossos filhos e cria espelhamento. Ou seja, quando nós somos exemplo de cristãos, de servos de Deus, e esse exemplo é espelhado para os nossos filhos, o seu filho tende a te copiar. Na verdade, desde a infância, quem tem filhos já pôde reparar isso com bastante facilidade, que os nossos filhos estão sempre, principalmente na infância, eles estão sempre nos imitando, né? E tudo que você fala, tem aquela fase que o filho, ele parece uma esponja, né? Ele pega tudo que tem ao redor dele. Então, tudo que você fala, ele vai lá e ele repete em outra situação, né? Então, nossos filhos, eles se espelham em nós, principalmente na fase da infância. Por isso é que a família e nós temos que estar tão firmes na presença de Deus e sermos exemplo de servos de Deus, assim como Paulo se colocou como exemplo ali para os cristãos da cidade de Corinto. Então, nós temos que também falarmos para os nossos filhos: filhos, sede meu imitador, como eu também sou de Cristo. Agora, quando a gente não pode falar isso, aí complica, né? Os problemas familiares, quando nós não vivemos a palavra de Deus, não vivemos o evangelho na nossa casa, e a nossa casa é um lar destruído, isso causa muitos problemas para os nossos filhos. Por exemplo, eu levantei aqui uma pesquisa de uma mulher chamada Mariana Monteiro Silva, que ela fez uma pesquisa com filhos de pais divorciados. Claro que eu não estou falando que todo filho de pai divorciado é assim, né? Muito pelo contrário. Mas estou falando que quando há um divórcio no lar, quando há uma crise dentro do casamento, às vezes a gente pensa que só o marido e mulher que sofre. Muito pelo contrário, os filhos são os que mais sofrem. E ela vai dizer o seguinte,
que os filhos de casais separados sofrem mais com depressão, têm mais dificuldade de aprendizado e a imagem negativa de casamento faz com que a maioria deles fujam de compromissos e quando escolhem um parceiro ainda escolhem de uma forma errada. Percebe? Segundo a sua pesquisa, ela diz que 40% dos filhos de pais divorciados não conseguem se casar quando chegam à vida adulta. É um dado bem alarmante se a gente for parar para pensar, não é? Por quê, irmãos? Porque ela está fazendo essa pesquisa hoje. E quando a gente pesquisa hoje, você está falando dos pais que foram pais há 30 anos atrás, né? Ela pesquisou pessoas que sofrem até os 30, 40 anos. Então, ela está falando de pais que estavam casados e se separaram há 30, 20 anos atrás. Só que, se a gente olhar os números, o divórcio ele só aumentou daquela época. Então, a gente tem que pensar, se hoje esses adultos que nós estamos falando estão nessa situação, você imagina daqui a 20 anos que são os filhos de muito mais divorciados. Então, quando há crise na família, aqui eu peguei o exemplo do divórcio, mas nós podemos pegar vários exemplos onde existem crises na família, onde a família não está bem estruturada nos caminhos do Senhor. Isso faz com que os nossos filhos tenham muita dificuldade na sua vida de modo geral. Por isso que a família ela tem que estar unida, ela tem que estar firme, forte. O pai, a mãe tem que ser exemplo de serviço a Deus e de ser fiel a Deus. Também olharemos aqui no terceiro tópico o outro aspecto da missão da família, que ela parte para o exterior, o extrafamiliar. Ela influenciar, se como servo de Deus, ele deve ter a virtude dentro de si, a graça dentro de si para influenciar o próximo. A família também estruturada, abençoada, uma família em Deus, deve ter essa capacidade de influenciar, de estar dentro de um propósito maior de Deus e fazer parte dos planos de Deus. Então vamos também observar na missão extrafamiliar que Deus conta conosco, conta com nossas famílias, conta com nós, sejam os líderes dessas famílias, os cabeças, sejam os membros dessas famílias, cada um assumindo o seu papel dentro para ter autoridade, credibilidade para os de fora, para que o inimigo não tenha de que acusar, como também é alertado na carta a Timóteo. E vivendo a verdade, depois eles vão cumprir o querer de Deus, independente das suas vocações. Existem trabalhos em conjunto, coletivo, de família. Existem trabalhos onde Deus vai chamando cada um numa vocação diferenciada em momentos e lugares diferentes também. Não existe uma forma padrão de Deus agir, né? Os propósitos de Deus são criativos, são múltiplos, são muitos e específicos para cada um e para cada família. Mas o que se tem de certeza é que Deus tem propósitos e planos com cada família. Deus conta com nossas famílias para ser bênção nessa geração, para ser diferença nessa geração. Como Ele queria que Israel fosse diferença no meio de tantas nações ao derredor. Olha, vocês vão ser uma nação diferente, uma nação santa, um reino sacerdotal, para ser diferente no meio de tantos povos pagãos, idólatras ali, terríveis, no pecado. Daquela forma que Israel deveria ser diferente, Deus conta com a igreja e Deus conta com as famílias desta igreja para fazer o querer dele nessa terra, ser como uma pequena embaixada. Estamos num país e de repente tem uma embaixada onde ali o que vale é até a lei daquele país que ela representa. Aqueles membros estão ali representando outro reino. Estão aqui nesse país, mas são de outro, representam outro. Assim são nossas famílias em Deus, lógico, buscando e orando para a salvação de cada um, mas que o nosso núcleo familiar seja uma embaixada do reino de Deus na terra para fazer a vontade dele. Então, já com o pastor Micaías aqui, nossa missão extrafamiliar. Essa questão da missão extrafamiliar, como estava comentando aqui o pastor Éden, é muito importante. Porque nossas famílias, elas devem ser esse lugar, como nós já estamos comentando aqui, onde cada membro, né, e em especial aí os filhos,
mas também o marido, a esposa, né, os cônjuges, cada um é preparado para poder fazer diferença no mundo, né? E quando a gente fala pensando sobre os filhos, os nossos filhos, falando do ponto de vista de pais, né? Que estamos aqui numa classe de adultos, né? Nós, como pais, nós precisamos saber que os nossos filhos, eles precisam ser preparados dentro da nossa casa para eles enfrentarem o mundo, né? E nós, como pais, nós não criamos os nossos filhos para nós criamos para Deus e para eles viverem e darem e perpetuarem, né, os valores que nós temos. Então, como que nós podemos saber que a igreja não vai morrer, que o plano de Deus, a gente sabe porque Deus é Deus, né? Mas como que nós podemos fazer a nossa parte para que o reino de Deus, para que o evangelho possa se perpetuar e se expandir? É quando nós, além de evangelizarmos, nós educamos os nossos filhos, né? É por isso que Salmo 127, versículo 4, tem uma verdade ali bem interessante, é uma comparação, né? Que o salmista fala que os filhos são como flechas na mão do valente, né? E qual que é o objetivo de uma flecha? Uma flecha é algo que é feito, que é construído para ser lançado longe, né? Então, muitas vezes, essa questão da missão extrafamiliar, ela vai ser, de fato, evidente, eficiente na nossa família, se nós, como pais, nós tivermos essa consciência de que nós devemos lançar os nossos filhos o mais longe possível, né? Não apenas em questão geográfica, pode até ser, mas em questão de avanço, em questão de conhecimento, em questão de alcançar níveis que nós não alcançamos, né? Porque os nossos filhos devem ser como flechas na mão de um valente. E uma flecha, ela é feita para ser lançada longe, para alcançar e para destruir o inimigo, né? Então, nossos filhos têm que ser preparados para que, através da vida deles, realmente as fortalezas de Satanás possam ser destruídas e os nossos filhos possam alcançar aquilo que a gente muitas vezes não alcançou, não é? Então, que os nossos filhos possam ser os políticos, possam ser os formadores de opinião, possam ser as pessoas que vão transformar a nossa sociedade, né? E eles vão ser se nós tivermos essa consciência, né? Que na mão do valente uma flecha faz um estrago, não é? Então, que nossos filhos possam fazer um estrago nas mãos de Deus, né, através de nós. Então, nós como pais, nós também precisamos buscar de Deus direcionamento para dar para os nossos filhos, né? Então, a gente busca Deus, a gente ora, a gente tem um diálogo aberto com o nosso filho, com os nossos filhos, e também a gente busca a direção de Deus, porque uma flecha, quando ela é atirada, ela não é atirada a esmo, ela é atirada com direção, né? Então, nós como pais, nós também temos que ter essa consciência de que nós precisamos buscar a direção de Deus para os nossos filhos, né? Não apenas em ser intercessores, mas ser os direcionadores. É por isso que nós precisamos, né, ser esse exemplo de comunhão com Deus, para que a gente realmente possa influenciar nossos filhos, né? Quando nós não somos exemplo para os nossos filhos, eles vão receber influência de fora, como já foi falado. Mas quando nós somos esse referencial que os nossos filhos precisam, então nós realmente podemos direcioná-los, assim como o valente direciona as flechas que estão nas suas mãos, né? E aí o comentarista vai dar aqui alguns exemplos do que nós podemos fazer em família, né? E o que nós podemos comentar a respeito disso. Ele diz aqui que é importante nós dedicarmos tempo em família para abençoar o próximo, a sociedade. Eu acho que é muito importante nós até colocarmos isso como sugestão na nossa aula, né? Formas que nós podemos engajar os nossos filhos com a missão de Deus, né? Então, é importante nós termos, por exemplo, participarmos em família de trabalho social, né? De fazermos isso dentro da nossa casa. A gente pode até fazer um propósito financeiro, ó, nós vamos separar X para a missão, para ajudar a obra nisso, naquilo, e engajar os nossos filhos desde pequenos nisso. Isso, os nossos filhos já são crescidos, né? Ainda está em tempo. Agora, uma coisa que nós não podemos correr o risco é muitas vezes os nossos filhos, quando estão na época da adolescência e depois da adolescência, e aí eu vejo muitos pais falando, não sei o que aconteceu com meu filho, que ele está desanimado, não quer ir para a igreja e tal. Por quê? Porque a gente espera os filhos fazerem 12, 13, 14 anos
para começar a ensinar alguma coisa. Não, aí não vai funcionar, né? Vai ser muito difícil. Então, a família é esse lugar onde nós já desde o começo já preparamos os nossos filhos para um propósito, né? Porque é muito importante, né? Uma coisa que realmente faz diferença na vida de todas as pessoas, principalmente dos mais jovens, é quando entende um propósito, né? Alguma coisa que realmente, puxa, eu estou fazendo isso para o bem das pessoas, ver o resultado naquilo que está fazendo, engajar no trabalho, né? A gente muitas vezes quer proteger nossos filhos de tudo, né? Não, a gente tem que ir com eles para frente, para a linha de frente. E aí realmente, em alguma coisa Deus vai trabalhar e eles vão, né, com a nossa orientação também, entender qual que é a missão deles, né, nesse mundo. É importante a gente salientar também, puxando um gancho aqui do nosso pastor Micaías, que às vezes nós, os pais, eles dão bastante ênfase na formação profissional dos filhos, né? Então se gasta tempo e dinheiro, e isso não é errado, né? A gente não está dizendo que isso é errado, mas se gasta bastante tempo, dinheiro na formação profissional. Então a gente pensa, não, meu filho tem que estudar na melhor escola, fazer o melhor curso, entrar na faculdade e etc. Novamente citando, isso não é errado fazer. Só que nós também não podemos esquecer da formação espiritual dos nossos filhos e do desenvolvimento dos dons e talentos dele, né? Exaltar a honra de servir a Cristo, né? E incentivar com que ele exerça os seus talentos, os seus dons para a glória de Deus. E isso é importante porque nós observamos, né, com o passar do tempo, que na minha época de jovem, né, falar de mim, existia um grupo de pessoas que tinham um desejo muito forte de ser pastor, de ser obreiro e tal. E parece que esse desejo vem se perdendo com o passar do tempo. Os jovens e adolescentes de hoje parece que não têm muito interesse nessa área. Talvez o máximo que eles têm interesse é na área musical da igreja, e talvez numa área, né, de atendimento aos necessitados, no máximo. Mas quando a gente fala de ministério da palavra, quando a gente fala no ministério de diaconia, parece que não há tanto interesse nisso, né? Obviamente que não são todos, existem muitos que ainda têm esse chamado e reconhecem isso. Mas nós, como pais, nós também temos que incentivar para que eles possam exercer os dons, os talentos, mostrar que isso é uma honra servir a Deus, é uma honra você estar a serviço do Senhor Criador de todo o universo, ajudar pessoas no seu aspecto emocional, aspecto psicológico, seu aspecto espiritual. Então, passar para os nossos filhos que essa não é uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa, algo especial que Deus nos deixou, tá? E nós podemos levantar até exemplos práticos disso, né? Como? É muito chato, né, quando a gente vê que pais têm muita facilidade em falar mal da igreja, falar mal de obreiros perto dos seus filhos pequenos. Às vezes esses filhos são crianças e ouvem isso. Nós não estamos falando, né, de que existe uma perfeição na igreja e que nada é criticável. Não, não é isso. Mas nós temos que entender que os nossos filhos, principalmente os mais novinhos, né, as crianças, talvez eles não tenham uma maturidade tão grande para separar a crítica da pessoa. E o que isso gera? A criança cresce com a noção mais negativa possível da igreja. Então a igreja é um lugar ruim, os obreiros só fazem coisas ruins e etc. Então a gente tem que também levantar exemplos práticos de como fazer isso com os nossos filhos. E essa questão vale para todas as áreas. Por quê? Uma mãe que fala mal do pai na frente do filho, um pai que fala mal da mãe na frente do filho, isso é totalmente prejudicial, irmãos. Então nós temos que levantar essa questão, levantar essa bola, principalmente nas nossas salas de aula, de que nós precisamos educar os nossos filhos para que eles amem a igreja, para que eles amem a obra de Cristo, para que eles amem o serviço de Cristo. Queridos, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, meditando, compartilhando junto com nossos irmãos obreiros, assunto tão relevante, tão importante.
que são nossas famílias, algo tão precioso. Não adianta ganhar tantas coisas aí fora e de repente perder o principal, que é dentro de casa. E a palavra nos alerta, o texto-chave, para cuidar dos nossos, nos comparando a um infiel, ou alguém até pior que o infiel se não cuidarmos bem, nos alertando desse dever e compromisso de cuidarmos, de prepararmos, instruirmos, para que todos os membros dessa família sejam enviados, sejam flechas, sejam instrumentos, sejam vasos de Deus, representantes de Deus, para cumprir verdadeiramente o querer de Deus nessa terra, fazendo a diferença. Deus usa pessoas, Deus usa famílias para fazer coisas grandes, coisas tremendas e maravilhosas. Que nossos alunos sejam bem instruídos e bem despertados para isso. Possam refletir nisso. Como estamos? Como estão nossas famílias? Onde melhorar? Onde ajustar? Onde se engajar? Onde acertar os ponteiros aí de relacionamentos, de coração para coração dentro da família, para crescer junto, para serem edificados juntos e viver o querer de Deus, que o querer de Deus é bom, perfeito e agradável. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente preparação e uma excelente ministração de aula na Escola Bíblica Dominical e acompanhe, continue estudando conosco. A próxima lição que teremos será o legado da família, também muito importante. Que Deus continue te abençoando, te usando grandemente, em nome do Senhor Jesus.